toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. Eu disse 12? Gênesis capítulo 11. Glória a Deus, né? Glória a Deus, é isso aí. O obreiro é para estar ligado mesmo. Então vamos lá de novo. Diga glória a Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos serviam-lhe de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde e edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até ao céu, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Então desceu o Senhor, diga, desceu o Senhor, para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Repita comigo, diga: vinde, desçamos ali e confundamos a sua linguagem. Senta adorando o nome do Senhor. Olhe para alguém que está do teu lado. Diga assim: falando. Você não falou. Diga: falando a mesma língua. Irmãos, nós estamos mediante a uma palavra que liberta, que transforma, que sara, que cura e que leva o homem ao céu de luz. A única coisa que tem poder para operar essas coisas que eu disse é a palavra de Deus. E o texto que nós lemos trata-se, a saber, de uma história extraordinária. Verdade é que um homem começa a se destacar. Após o dilúvio, um homem se torna grande, ele se destaca, e a Bíblia diz que este homem, ele é valente e ele é um caçador, ou um perito em caça. E caçador aqui no original não significa apenas uma pessoa que caçava animais, mas fala de alguém que era caçador de homens. Este homem aqui, ele se torna grande, e o seu nome se torna grande. Pastor, quem é este homem? O nome dele é Nimrod.
É este homem que se torna grande e que se torna líder. E o que eu acho interessante é que esse negócio de se tornar grande é perigoso. Existe um ditado popular por aí: quer conhecer alguém, coloca sobre ele poder. Tem gente que, se tivesse poder, ele nem caminhava nessa terra que eu e você caminha. Tem gente que, se tivesse pelo menos um pouquinho de dinheiro, ele não andava, ele flutuava. E esse negócio de ser grande é algo perigoso. O problema de ser grande é que, junto à grandeza, ela vem carregada pela soberba. E a Bíblia diz que Deus, o Deus que eu sirvo, é o Deus que abate o soberbo. Quem é que não se lembra de um homem por nome Nabucodonosor? É alguém que se torna grande, mas muito grande. E certo dia ele está passeando entre o seu palácio e ele exclama em alto e bom som, dizendo: Babilônia, Babilônia, que eu edifiquei para o meu nome e para a minha própria glória. Antes que ele terminasse a frase, ou antes que a frase saísse da sua boca, a Bíblia diz que ouviu-se uma voz, e esta voz dizia: glória, passado de ti foi o teu reino. Esse negócio de ser grande é tão complicado que a Bíblia diz que os irmãos de Jefité cresceram. E quando eles cresceram, a primeira coisa que eles fizeram foi expulsar Jefité de dentro da sua própria casa. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: cuidado, não queira ser grande. Sabe qual foi o problema de Adão? Alguém sabe? Adão já nasceu grande. A Bíblia diz que Deus fez um boneco de barro. Adão não foi gerado no ventre, não passou pela fase de um bebê, de uma criança, de adolescente, de um jovem, não. Adão já nasceu grande. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui nesta noite, eu diria: abaixa o teu nariz diante da presença daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Nimrod se torna grande. Ele é um caçador. Nimrod é valente. E tudo isso aqui era na presença do Senhor. Mas não é que Nimrod era alguém que agradava a Deus. Perante o Senhor aqui, é alguém que estava olhando para Deus e dizendo mais ou menos assim: vem para a briga. Na presença do Senhor aqui, é alguém que está dizendo: eu não gosto do teu jeito, do jeito que tu lidera. Servir a ti é ser um escravo. Nimrod está olhando e está dizendo: eu serei um guerreiro que combaterei diante de ti ou contra ti. O texto sagrado diz que Nimrod, ele monta uma rebelião, porque o nome Nimrod significa rebelde ou rebelar. Ele monta, Rafael, uma rebelião. Porque todos que se destacam, irmão, pessoa que se destaca, pessoa que se torna grande, pessoa que se torna afamada, ela tem um poder de persuasão ou de persuadir pessoas para estarem ao seu lado. Nimrod, ele consegue persuadir uma grande massa, uma grande multidão. E o texto diz que ele dá uma ideia para aquele povo, dizendo: vamos construir uma torre, ou uma torre. E dentro desta vontade de Nimrod,
eu percebo que Nicode pelo menos tinha 3 motivos para construir a grande torre. A primeira, desobedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Jesus para aquela nação, a palavra de Deus para aquela nação foi: crescedes e multiplicai-vos sobre a face da terra. Deus olhou para aquela nação após o dilúvio e disse: multiplicai-vos, sejai-vos fecundos e povoai a face da terra. Nicode está dizendo: vamos construir uma torre e a gente não vai sair por aí coisa nenhuma. A gente vai montar uma torre e vamos habitar dentro dela. O primeiro motivo que Nicode quer construir uma torre é para desobedecer a Deus. Existem 2 tipos de pecado: pessoas que pecam por um acidente de percurso e pessoas que pecam porque querem desagradar a Deus. A Bíblia diz que Acabe casa com Jezabel para desagradar a Deus. Acabe faz um altar a Baal para desagradar a Deus. Existem 2 tipos de pecado. Tem pessoas que pecaram por causa de um acidente de percurso, mas tem gente pecando dizendo: é só para desagradar a Deus, é só para desobedecer a sua palavra. Segundo, Nicode, ele quer construir esta torre poderosa porque ele estava dizendo: nem o dilúvio vai ter poder para nos destruir. Nicode sabia que Deus destruiu toda a face da terra com o dilúvio. Ele está dizendo: nós vamos construir uma torre, mas tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que ainda que Deus mande um dilúvio outra vez, nós não seremos destruídos, nós não seremos mortos pelo dilúvio. Terceiro, e essa é a pior: vamos construir uma torre que o cume chegue até o céu, para que o nosso nome seja célebre, para que o nosso nome seja afamado. Tem muita gente por aí, Rafael, ele quer ser grande, quer ser conhecido, quer ter o nome afamado, quer ser estrela, oh meu Deus do céu, mas o grandão está na casa e está dizendo: enquanto alguns estão por aí querendo ter nome, querendo ter fama, querendo ser conhecido, eu me despi de toda a minha glória. Eu habitei entre os homens, oh glória, e por causa desta ação, Filipenses capítulo de número 2, versículo 9, está escrito que a ele foi dado um nome que é acima de todo o nome, é acima de todo o nome. Enquanto alguém está olhando e está dizendo: o meu nome vai ser célebre, o meu nome vai ser conhecido, Jesus veio à terra e recebeu um nome que no céu alguém vai ter que se curvar, na terra alguém vai ter que se curvar, e debaixo da terra alguém vai ter que reconhecer o seu nome. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: o nome de Jesus. Tu não disse, diga: o nome de Jesus é sobre todo nome. Olha para alguém e diga: o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Eu não tenho problema com isso, irmão. É mensagem para congresso, nós vamos pregar hoje. É Delebacalamaia, céu é Kebinaia. O grandão está na casa e está dizendo: o meu nome é maior, o meu nome é maior, o meu nome é maior. Deixa eu ver se alguém pega o poder. Olha para alguém que está do teu lado, diga: o nome de Jesus é maior. Dentro desse cenário aqui, parece que eu vejo alguém perguntando: já ouviu falar acerca de alguém grande? Ei, já ouviu falar acerca de alguém poderoso? E quem sabe alguém olha e diz: já ouviu falar acerca de Adão? Primeiro nome? Já ouviu falar? O primeiro homem? Já ouviu falar? O nome de Jesus é maior. Já ouviu falar acerca de Noé? Que Deus ia destruir todos com o dilúvio,
Quando ele olhou para Noé, a Bíblia diz que ele achou graça em Noé. Já ouviu falar de Noé? Já ouvi falar de Noé. Mas o nome de Jesus é maior. Já ouviu falar de Enoque? Enoque, já ouvi falar de Enoque. Enoque não é aquele que andou com Deus e Deus o levou para si. É este mesmo. O nome de Jesus é maior. O nome de Jesus é maior. Quem sabe alguém olhou e disse: já ouviu falar acerca de Nimrod? Aquele que tentou construir a Torre de Babel. Já ouvi falar de Nimrod. O nome de Jesus é maior. O nome de Jesus é maior. Já ouviu falar acerca de Abraão? Já ouvi falar acerca de Abraão. É o pai de toda nação. Mas o nome de Jesus é maior. Já ouviu falar acerca de Isaac? Aquele que foi oferecido como sacrifício vivo diante do altar. Já ouvi falar acerca dele. O nome de Jesus é maior. Já ouviu falar acerca de Jacó? Já ouvi. Aquele que lutou com o anjo e prevaleceu. O nome de Jesus é maior. Já ouviu falar acerca de Moisés, o libertador do povo que estava cativo no Egito? Já ouvi falar acerca de Moisés. O nome de Jesus é maior. Já ouviu falar acerca de Jó, o patriarca, o nosso pai na fé? Já ouvi falar acerca dele. O nome de Jesus é maior. O nome de Jesus é maior do que os dos juízes. O nome de Jesus é maior do que o dos profetas. O nome de Jesus é maior do que Roma. O nome de Jesus é maior do que todos os apóstolos. O grandão está na casa e está dizendo: o meu nome é maior do que o câncer. O meu nome é maior do que a enfermidade. O meu nome tem poder. Se eu fosse você, levantava a mão para cima e adorava o grandão. Ele está na casa e está dizendo: Daniel, o meu nome é maior. 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 O meu nome é... Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado e diga: o nome de Jesus é maior. Nimrod está dizendo: vamos levantar a torre até o cume do céu, para que o nosso nome seja célebre. Se você for na rede social mais famosa do mundo, você vai ver lá um camarada por nome Neymar. O nome de Neymar é grande. Neymar é afamado, mas o nome de Jesus é maior. Se você for lá na rede social chamada Instagram, você vai ver Cristiano Ronaldo. É o camarada que tem mais seguidor na face da terra. Mas o nome de Jesus é maior. O nome de Jesus é maior. O nome de Jesus é maior. É maior. Ele acha que é grande. Ele acha que é poderoso. Ele está ali porque ele quer um nome. Aí o texto diz que ele está construindo, pastor Marcelo, a torre. E sabe o que está acontecendo? Está andando. Sabe o que está acontecendo? Está desenvolvendo. Sabe o que está acontecendo? Está se tornando grande. Sabe o que está acontecendo? A torre está se tornando afamada. Sabe o que está acontecendo? Alguém está dizendo: Nimrod é o cara. Nimrod é poderoso. Nimrod é grande. O nome de Nimrod é poderoso. Quando de repente, e eu gosto do de repente de Deus, está na Bíblia. Enquanto Nimrod está colocando um tijolo após o outro, enquanto Nimrod está crescendo e se tornando grande, a Torre de Babel está evoluindo, a Bíblia diz que Deus decidiu descer. A Bíblia diz que Deus decidiu descer. A Bíblia diz que Deus decidiu descer. Tem gente por aí, Ingrid, que está avançando. Tem gente por aí que está crescendo. Tem gente que por aí está
prosperando. Quem está olhando de cá está dizendo está famoso. Quem está olhando de cá está dizendo está se tornando grande. Quem está olhando de cá está dizendo está conhecido demais. Mas coisa extraordinária é quando Deus decide descer. Aí sabe para que Deus desce? Deus desce para fazer uma fiscalização. Esconder dos olhos do homem dá, esconder dos olhos do pastor dá, mas é impossível esconder dos olhos daquele que é como chama de fogo. Ele está na casa e está dizendo: eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Olha para alguém que está do teu lado, coloca a mão, senão ele dorme. Eu estou sentindo que tem alguém dormindo. Dá uma chacoalhada nele e diga: Deus vai descer, viu? Diga: Deus vai descer, viu? Deus vai descer. E Deus não é como o diabo não, viu, irmão? Deus perguntou para o diabo e disse: vem da onde? Ele: rodear e passear a terra. Deus não passeia. Deus, quando desce, desce com um propósito. Deus, quando desce, desce para executar o propósito. Ele desce de várias formas. Para Nabucodonosor, já disse, ele desceu como uma voz. Porque enquanto Nabucodonosor está batendo no peito e dizendo: Babilônia que eu edifiquei, desceu a voz. Para Elias, ele desceu como voz dentro do fogo. Para Moisés, ele desceu como a voz dentro do fogo. Para Elias, ele desceu como uma brisa suave. Para Jacó, ele desceu como um anjo. Para mim e para você, ele desceu como um homem, dizendo: eu vou sentir a dor que tu sente, eu vou sofrer da mesma forma que você sofre, eu vou sentir fome, eu vou sentir sede, eu vou sentir calor, eu vou sentir frio. Eu vou descer para você como um homem, para entender o que você. E para Belsazar, ele desceu como os dedos de mão, escrevendo na parede do rei: Mene, mene, tekel, passim. Pesado foi na balança e foi achado em falta, e o teu reino é tirado de ti e dado aos medos e os pastores não entendi. Eu não sei como é que Deus vai descer. Se Deus vai descer como voz, se Deus vai descer como fogo, se Deus vai descer como anjo, se Deus vai descer como homem. Mas de uma coisa eu sei, Rafael: ele vai descer, vai cumprir o propósito. Ele vai descer e vai cumprir o propósito. Ele vai descer e vai cumprir o propósito. E qual é o propósito de Deus? Fiscalizar. Ele vai fiscalizar como aquele homem que Deus viu com um prumo na mão, em cima de um muro. Pensa numa pregação que sumiu dos altares. O prumo. Ninguém gosta de prumo. Ninguém quer mensagem de prumo. Só que eu aprendi na prática que prumo é uma das melhores ferramentas que Deus tem para cuidar da minha e da tua vida. Eu estava com meu pai, eu tinha uns 12 anos de idade, em uma obra. Meu pai era pedreiro, era na empleita. Enquanto todos os pedreiros usavam o prumo, meu pai colocava uma fiada de tijolo após a outra. E eu percebi que meu pai não usou o prumo naquele dia. E de repente soprou um vento, mas um vento tão suave de mar. Quando bateu naquela parede, a parede caiu. E todo o serviço de um dia veio de água abaixo. O prumo de Deus não é para tua vergonha.
O prumo de Deus não é para tua destruição, mas o prumo de Deus é para que tu permaneça alinhado no centro da sua vontade. Olhe para alguém e diga: Deus desceu para fiscalizar. Da mesma forma que ele desceu no Éden, disse: Adão, tu está onde? E Adão disse: Deus, eu estou escondido atrás da árvore, porque eu estou nu. Deus desceu lá, Rafael, para fiscalizar. E eu vou ser profeta. Olha para alguém que está do teu lado e diga: Deus desceu para fiscalizar a tua vida. Agora olhe para alguém que está do teu lado e diga: não precisa tomar conta da minha vida não, viu? Porque Deus já desceu para fiscalizar. Aí Ele está fiscalizando. Deus começa a fiscalizar aquela obra, Rafael. E Deus viu algo. Deus percebeu que aquele povo estava falando a mesma língua. Deus viu. Deus percebeu que eles estavam falando a mesma língua. Aí Deus subiu de novo. Fez uma reunião. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus olhou e disse: tudo que eles estão fazendo vai dar certo, porque a língua é a mesma. A obra era mais ou menos assim: traga o tijolo. Rafael escutava, trazia o tijolo. Traga a massa. Alguém corria, trazia a massa. E a obra estava crescendo. A obra estava evoluindo. Aí Deus olhou e disse: vamos descer. Eia, desçamos e confundamos a língua de todo mundo. Aí Deus desceu de novo. Confundiu a língua de todo mundo. Alguém gritava: carrinho de mão. O camarada chegava com a pá. Pá! Chegava com a massa. Massa! Chegava com o tijolo. Ninguém estava entendendo mais nada. E a Bíblia diz que o propósito de Deus se cumpre. E todos são espalhados sobre a face da terra. Deus conseguiu parar a construção da torre, confundindo a língua. E quando Deus confundia a língua de todo, parece que eu vejo o diabo de camarote, olhando o que Deus estava fazendo. E assim como Deus percebeu que se eles falassem a mesma língua, a torre ia chegar no cume, o diabo percebeu que se a igreja do Senhor falar a mesma língua, ela cresce, ela desenvolve, ela evolui. E o que ele tem feito, pastor? Confundido a língua dos crentes. O diabo tem confundido a língua dos crentes. Não, vamos chegar cedo hoje, pastor chato. Não vamos congregar, pastor que cobra. Irmão, vamos evangelizar para quê? A gente está falando uma coisa, irmão, alguém está indo em outra direção. Não, do meu jeito é melhor. Eu sei fazer. Irmão, se tiver alguém aqui nessa noite que tem dificuldade de ouvir
o direcionamento que o Espírito Santo dá para quem está na frente da igreja, está na igreja errada. Está congregando no lugar errado. Está perdendo tempo. Porque se você não fala a mesma língua, você atrapalha mais do que ajuda. Se você não consegue caminhar na mesma direção, tu está se tornando mais peso do que pensa. Porque o diabo entendeu que se a igreja não falar a mesma língua, não cresce. O diabo entendeu que se não falar a mesma língua, não vai chegar a lugar nenhum. Ele está bagunçando a língua. É por isso que você mais ouve as pessoas falando mal um dos outros do que falando do céu. É por isso que você mais vê alguém criticando, pregador criticando outro pregador, do que falar das coisas de Deus. Porque o diabo está confundindo a língua. E Jesus disse: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades da maldade. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: se não falar a mesma língua, meu filho, vai não. O profeta ali é médico, é enfermeiro. É o quê? Enfermeiro. Aí chega lá, alguém que é o técnico, aí tu diz: taca uma bezetacil nessa abençoada aqui. Aí o técnico vem e mete uma diazepam. Vai dar certo? Hã? Não vai dar certo? Não vai dar certo, irmão? Vai ficar grog lá, voando. Tem que falar a mesma língua. A gente vê acidentes médicos aí graves, né? Aplica um trem lá, cabuloso lá, e já era, a criança morre. Por quê? Porque não falaram a mesma língua. Não conseguiram entender o que o chefe lá, o médico lá disse, falou. A mesma coisa na igreja. Assim como Deus disse, se eles falar a mesma língua, vai crescer, vai evoluir, vai explodir. Então vamos confundir. O diabo olhou e disse: é isso que eu tenho que fazer no meio da igreja, vou confundir. O pastor diz: vamos buscar Deus. Aí os irmãos dizem: que buscar Deus, coisa nenhuma, isso é coisa de passado. Não, vamos consagrar. Que consagrar, moço? Quem é que vai jejua? Nessa altura do campeonato, esse pastor está doido. O diabo só quer mudar a língua do povo. Mas o grandão está na casa, glória. Ele está na casa e está dizendo: o meu Espírito Santo nessa noite está quebrando tudo aquilo que o diabo tentou fazer contra este lugar. Está quebrando tudo aquilo que o diabo tentou fazer com a tua vida e com o teu emocional. Quem sabe você não está conseguindo falar a mesma língua lá dentro da tua casa, lá dentro do teu trabalho. O diabo está querendo colocar tudo de cabeça para baixo, mas o grandão está na casa e está dizendo: vai voltar a falar a mesma língua na minha presença. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está movendo algo dentro de você. Você vai conseguir falar a mesma língua do teu irmão. Já pastorei a igreja, irmão, que eu só precisava olhar. Pessoas já identificavam o que estava precisando, o que eu estava querendo. Porque estava na mesma fiação. Existia uma língua espiritual que ninguém estava vendo, mas o céu estava dando as coordenadas. Irmão, eu não faço aqui o que eu quero fazer, eu faço aqui o que o Pai direciona. E o grandão está na casa e está dizendo: eu vou quebrar toda a maldição nesta noite.
Esta igreja vai falar a mesma língua. Esta igreja vai andar na mesma direção. Esta igreja vai andar no rumo ao céu. O grandão está na casa e está dizendo: o que está lançado aqui deste altar para a tua vida nesta noite não é para a tua morte, não é para a tua vergonha, mas é para o teu crescimento espiritual. Ouça a voz de Deus nessa noite. Pastor Marcelo, se a gente falar a mesma língua, Deus vai derramar um crescimento sobre este lugar. Você precisa despertar. Às vezes, por você não falar a mesma língua, você machuca o teu irmão, você fere o teu irmão. Eu já disse aqui, está proibido de alguém assumir essa tribuna e dizer: fulano está frio, Beltrano não está crente, fulano não veio. Eu já disse, é a frase que eu mais repito nessa igreja. Está proibido, irmão. Porque o mesmo que fala, fulano não veio, fulano está frio, fulano está desanimado, é o que está desanimado outra semana. Se for direcionado pelo Espírito Santo, Deus não fala nada. Agora, para você falar hoje, amanhã você está pior do que você está falando. Já cansei de ver que alguém disse: eu limpei a igreja, foi a última vez que limpou. Eu fui para o evangelismo, foi a última vez que foi. A gente tem que ficar firme no Senhor. Nunca mais voltou. A gente precisa falar a mesma língua. E a linguagem do mundo é: quebrou, larga. Se feriu, larga. A linguagem de Jesus é: caiu, estende a mão e coloque ele de pé. A linguagem de Jesus é: vai de 2 em 2, porque quando um cair, o outro levanta. A linguagem de Jesus é eu entender que eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. A linguagem de Jesus aqui nesta noite, para mim e para você, é: esta igreja vai subir para o céu unido. Falar a mesma língua. Olha para alguém que está ao teu lado, diga: Deus está te convocando para você falar a mesma